Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula, do curso de cosmetologia. Eu vou espelhar aqui o material. Esse material também será disponibilizado para download. E eu sou o professor Tesildo Mascarenhas, sou especialista em cosmetologia e estética. E a gente vai começar falando hoje um pouquinho sobre a definição, a legislação e o desenvolvimento de produtos cosméticos. Bom, inicialmente precisamos entender o processo histórico vinculado, à própria cosmetologia e ao uso dos cosméticos em si, desde tempos antigos, em antigas civilizações, como por exemplo na civilização egípcia e na civilização romana, já se utilizavam substâncias naturais para aprimorar a estética. Cleópatra, por exemplo, era conhecida por seus banhos de leite de cabra e óleos aromáticos. Na Idade Média, o uso dos cosméticos estava associado à nobreza, enquanto na Renascença houve uma influência significativa da busca pela beleza e da elaboração de produtos mais elaborados. No século XX, a indústria de cosméticos floresceu com avanços tecnológicos, introduzindo inovações como batons, cremes e perfumes. Hoje, os cosméticos desempenham um papel crucial na expressão pessoal e no cuidado com a pele em diversas culturas ao redor do mundo. Vale salientar que hoje também o cosmético ele também está associado ao conceito de saúde, porque uma vez que o cosmético ele melhora o bem-estar daquele indivíduo, daquele paciente, ele melhora a autoestima, a gente vai ter uma melhora, por exemplo, de pacientes, portadores de outros problemas relacionados à saúde mental, principalmente, Então, a questão do bem-estar, da beleza estética, hoje, é muito associada com o uso de produtos cosméticos, Bom, uma outra coisa que a gente precisa também entender é justamente a origem da palavra, do grego, cosmos e cosmen, gerou, a palavra cosmético e a palavra cosmetologia, como a gente já consegue entender, logia significa estudo, então cos vem de cosméticos, então cosmetologia é a ciência que estuda os cosméticos. E aí eu trouxe aqui algumas imagens para vocês. Posteriormente a gente vai discutir sobre os diferentes tipos de cosméticos que a gente tem hoje no mercado e os diferentes tipos de cosméticos que conseguimos fazer, nos laboratórios das nossas farmácias de manipulação. Bom, a definição. O que são cosméticos? Essa daqui é uma definição clássica. Cosméticos referem-se a produtos químicos ou substâncias aplicadas no corpo para melhorar a aparência física, promover a higiene pessoal ou alterar a fragrância. Esses produtos incluem uma ampla variedade de itens como maquiagem, cremes para o cuidado com a pele, perfumes, produtos capilares e itens de higiene pessoal. O principal objetivo dos cosméticos é realçar a beleza, disfarçar imperfeições e proporcionar o bem-estar estético, lembrando que esse é o principal objetivo. Mas hoje a sociedade já utiliza cosméticos para outros objetivos, como aquele citado anteriormente, a questão de saúde. Eles podem conter ingredientes naturais ou sintéticos, sendo desenvolvidos para diferentes finalidades estéticas, desde a melhoria da pele até a criação de looks de maquiagens específicos, A indústria de cosméticos desempenha um papel significativo na cultura e na autoexpressão ao redor do mundo. Então, outra coisa muito importante de falar é, não só em outros países, mas o Brasil por ser, um país grande, a nível continental, muitas vezes a gente vai ter variações, no uso dos cosméticos em diferentes regiões. Então, um cosmético que ele é muito utilizado aqui no Nordeste, provavelmente ele não vai ser tão bem utilizado assim, ou tão amplamente utilizado e divulgado em outras regiões, como na região Centro-Oeste, na região Sul, tá? Então, aqui a gente consome muito protetor solar, As cores das bases, elas são diferentes também. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, Quando você for manipular ou quando você for desenvolver um produto cosmético.
a procura do público, né? E qual público que aquele produto deseja atingir. Bom, falando um pouquinho sobre legislação, né? A gente tem a medida provisória de 1971, de 21 de dezembro, né? De 1998 também, e o subsequente decreto da presidência, número 3029, de 16 de abril de 1999, né? E aí a gente vai ter a criação da Anvisa, que é a Vigilância Nacional ou Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, além também de fazer a vigilância de produtos farmacêuticos e de medicamentos em si, todos os cosméticos eles também são submetidos à análise e avaliação da Anvisa. Tá? A Anvisa foi criada nos modelos do FDA, que é o Food and Drug Administration, né, que é como se fosse uma Anvisa dos Estados Unidos, e substituindo a antiga SVS, que era a Secretaria de Vigilância Sanitária, né, pela Lei 6.360 de 1976, tá? A regulamentação definida pelo Brasil, membro do Mercosul. Então, a gente vai ter os produtos de higiene pessoal, os cosméticos e os perfumes. São preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, como eu comentei, de uso externo nas diferentes partes do corpo: pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas de cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los ou alterar a sua aparência, e ou corrigir odores corporais e protegê-los ou mantê-los em bom estado. Bom, o enquadramento das preparações, né? As preparações cosméticas segundo a Anvisa. A gente vai ter as preparações para uso infantil, que a gente vai ter um enquadramento apenas para esse tipo de cosmético. As preparações, né, de cosméticos em si. As preparações de perfumes e as preparações para higiene pessoal, também chamadas de HP. Então, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, a gente consegue diferenciar bem esses produtos, né? Mas as preparações para uso infantil, elas podem englobar tanto higiene pessoal, tanto perfume, tanto cosmético. Porém, elas serão direcionadas ao público infantil, tá? Registro, licenciamento e notificação. Estabelecimentos, né, fabricação e armazenamento de produtos cosméticos devem ser registrados junto à Anvisa. A gente tem a portaria 71 de 96, né, que dispõe sobre os documentos para essa submissão. Matérias-primas, para a produção, né, desses cosméticos, a gente tem a resolução 79 de 2000, né, que envolve os dados técnicos, dados de segurança, dados de eficácia, né, e registro do produto para qualquer matéria-prima não registrada nas farmacopeias ou nos compêndios técnicos nacionais e internacionais e nas leis de regulamentações brasileiras. E a gente também tem os produtos, né, que eles podem ser divididos em nível 1 e em nível 2. Os produtos de nível 2, eles precisam de registro, os produtos de nível 2, eles precisam de registro, e os produtos de nível 1, eles precisam apenas da notificação, né? A notificação junto à Anvisa que aquele produto está sendo produzido, certo? Autorização de funcionamento. Extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir e distribuir, né? Então, tudo isso está previsto nessas normativas. A autorização da Anvisa, recolhimento da taxa de fiscalização da vigilância sanitária, é a guia de recolhimento da União, chamado também de GRU, salvo nos casos previstos do artigo 6º da resolução, né, da RDC de número 166, de 1º de julho de 2004. Registro do produto. O registro de preparações de higiene pessoal, preparações cosméticas e preparações cosméticas estão definidas na resolução de número 79, de 28 de agosto de 2000. E a gente tem o sistema de atendimento à arrecadação eletrônica. Restrições e associações. A gente vai ter a resolução 79 de 2000, que fornece a lista de ingredientes proibidos ou restrições, né, na formulação de produtos cosméticos. A gente tem também os conservantes aprovados, os filtros, né, ultravioletas para produção de fotoprotetores e os agentes corantes, né. Os agentes corantes, eles eram muito empregados em formulações e eles geravam
a alergia, né? Então, esses agentes corantes, eles foram enquadrados, alguns deles, nessa resolução, na qual dispõe de qual deles são proibidos ou restritos para essas formulações cosméticas. E a gente também tem a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Cosmética e Perfumaria, que está disponível, né, na internet. Esse daqui é o e-mail deles, abnt@abihpsc.org.br, que vocês podem escrever com alguma dúvida relacionada à produção desses cosméticos, ou então alguma dessas legislações aqui, essas RDCs e resoluções, e eles acabam respondendo, eles são bem ágeis, né, nesse período de resposta, e é de conhecimento público, eu acredito que nem todo mundo utilize, mas é uma ferramenta muito boa, que a gente precisa conhecer, e vale a pena, né? Sempre que a gente tiver alguma dúvida relacionada a algum daqueles processos, né, de embalagem, de rotulagem, importação, exportação, como eu comentei, enviar um e-mail para essa associação, né, de higiene pessoal, cosméticos e perfumarias aqui do Brasil. Bom, agora a gente vai para um tópico, né, que é justamente a classificação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A gente vai ter dois tipos. A gente vai ter os produtos de grau 1 e a gente também vai ter os produtos de grau 2. Os produtos de grau 1, a definição aqui da normativa é justamente a seguinte: são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfume cuja formulação cumpre, né, com a definição adotada no item 1 do anexo 1 desta resolução e que se caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não requeram informação detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso, devido às características intrínsecas do produto, conforme mencionado na lista indicativa, né, de tipos de produtos de grau 1, estabelecida no item 1 deste anexo. Eu vou disponibilizar para vocês também esse material, tá? Da classificação de produtos de grau 1 e grau 2, juntamente com todos esses anexos referidos aqui no nosso material. Definição de produtos de grau 2, tá? São produtos de higiene pessoal, cosméticas, né, e perfumes cuja formulação cumpre com a definição adotada no item 1 do anexo 1 dessa resolução e que possuem indicações específicas cujas características exigem comprovação de segurança e ou eficácia, bem como informação e cuidados, modo e restrição de uso, conforme mencionada na lista indicativa. Lista de tipos de produtos de grau 2, estabelecidas no item 2 deste anexo. Critérios. Os critérios para essa classificação foram definidos em função da probabilidade de ocorrência de efeitos não desejados devido ao uso inadequado do produto, sua formulação, finalidade e de uso, áreas do corpo e a que se destinam e cuidados a serem observados quanto à sua utilização. Então, essa classificação de grau 1 e grau 2 para cosméticos, né, produtos de higiene pessoal e perfumaria, é justamente para aqueles produtos que você utiliza em regiões mais sensíveis do corpo, como regiões dos olhos, regiões íntimas, né? Produtos antitranspirantes, com características antissépticas. Então, tudo isso classifica esse produto, esse cosmético, em grau 2. Já cosméticos mais simples, né, como um óleo corporal, um hidratante corporal, que não seja para regiões íntimas, que não sejam para a área dos olhos e que não seja de uso infantil, é classificado como grau 1, né? Já eu vou mostrar para vocês algumas tabelinhas aqui retiradas de um livro, para vocês entenderem um pouquinho melhor essa classificação. A gente também precisa falar sobre a nomenclatura desses cosméticos, né? A gente tem, né, o uso da nomenclatura internacional nos rótulos dos cosméticos, né, que é essencial para garantir a compreensão global dos produtos e promover a segurança do consumidor. A nomenclatura internacional, frequentemente baseada em padrões estabelecidos por organizações como a International Nomenclature of Cosmetics Ingredients, que é a INCI, padroniza a nomenclatura de ingredientes, facilitando a identificação e compreensão de substâncias em diferentes regiões do mundo. Isso não apenas simplifica a comunicação entre fabricantes e consumidores, mas também auxilia autoridades regulatórias na avaliação e controle de ingredientes. Além disso, a utilização de uma nomenclatura internacional contribui para a transparência na indústria cosmética, permitindo que os consumidores façam escolhas informadas sobre os produtos que aplicam em sua pele, claro, né?
considerando passíveis alergias ou preferências pessoais. E aí aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, onde a gente tem aqui a nomenclatura, né, usual e a INCI. Então aqui água, water, né, e a função na formulação cosmética é a função de veículo. A glicerina, né, função de umectante, álcool etílico, a função de veículo, propilenoglicol, umectante, né, manteiga de manga, emoliente, EDTA disódico, sequestrante ou antioxidante, a depender da formulação e da concentração, né? Monoesterato de glicerila, agente de consistência, e o metilparabeno, que é justamente um conservante, tá? Essas funções dos ingredientes na formulação, a gente vê isso no nosso curso de farmacotécnica, certo? Então, se vocês não se recordam disso aqui ou nunca viram essas funções de formulações, recomendo que vocês voltem nesse curso de farmacotécnica, ok? Deixa eu só ampliar aqui a tela. Bom, e aqui eu trouxe para vocês, né, a classificação desses produtos. Produtos para unhas e cutículas. Então, observem aqui, ó, que esmalte de verniz, grau 1, banho para unhas, grau 1, removedor de esmaltes, grau 1, removedor de cutículas, grau 2. Por quê? Porque a gente vai ter região de extremidades do corpo, certo? E normalmente esses removedores de cutículas, eles possuem ácidos em sua formulação. Removedor de manchas de nicotina, normalmente mecânico, né? Grau 1. Removedor de manchas de nicotina químico, grau 2. Normalmente, quando a gente tem removedores, se esses removedores forem removedores físicos, eles são classificados como removedores de grau 1. E se forem removedores químicos, são classificados como grau 2, tá? Lá na frente a gente vai ver, por exemplo, os removedores de pelos, né? Que também segue essa mesma lógica. Produtos para evitar de roer unhas, grau 2, clareador para as unhas, grau 1, polidor de unhas, grau 1, secante de esmalte, grau 1, clareador para unhas químico, grau 2, tá? Repelentes de insetos de uso tópico, classificados como grau 2. Óleos são classificados como grau 2, né? Ele não especifica qual é esse tipo de óleo, se for óleo para o corpo é grau 1, tá? E óleos de cabelo também é grau 1, mas óleos não específicos, grau 2. Loções de limpeza, né, higienizante, grau 2, loção protetora, grau 2, creme protetor, também grau 2. Shampoos são classificados como grau 2, shampoo condicionador, grau 2 também, enxaguatórios capilares, grau 2 e condicionador, também grau 2. Produtos de higiene bucal, como creme, né, grau 2, gel, grau 2, enxaguatório bucal, também grau 2. Sabonete sólido ou líquido, também grau 2, lenços umedecidos para higiene, grau 2, pós, como talco e amido, também classificados como grau 2, protetores solares como creme, loção e gel, também classificados como grau 2, colônias hidroalcoólicas ou não, né, e também o fio dental, classificados como grau 2. Então, normalmente, esses produtos, né, relacionados à saúde bucal, estão todos aí enquadrados como grau 2. Shampoo para lavagem a seco, grau 1. Shampoo anti-caspa, grau 2. Creme de rinse, grau 1. Enxaguatório capilar, grau 1. Condicionador, grau 1. Condicionador anti-caspa, grau 2. Enxaguatório capilar anti-caspa, grau 2. E outros produtos para higiene do cabelo e couro cabeludo ficam a definir. Então, observem que esses produtos relacionados a uma determinada patologia, digamos assim, específicas, né? Como shampoo e condicionadores anti-caspas, eles já são classificados como grau 2. Então, quanto mais específico também é o cosmético, mais específica é a regulação em cima dele, tá bom? Produtos para higiene dental e bucal, como eu comentei para vocês, né? A grande maioria de grau 2. Eu vou disponibilizar esse material para vocês darem uma olhadinha aqui. Produtos desodorantes ou antitranspirantes, né, perfumados ou não, como líquidos, gel, cremosos, sólidos ou aerossol. A gente vai ter o desodorante axilar de grau 1, desodorante corporal de grau 1, desodorante perfumado de grau 1, desodorante colônia grau 1, desodorante íntimo grau 2, desodorante pédico de grau 1,
Desodorante antitranspirante, antitranspirante axilar, grau 2. Desodorante antitranspirante, antitranspirante pédico, a gente vai ter aqui de grau 2. Então, observem que desodorantes, normalmente, eles são de grau 1. Mas a partir daquele momento que aquele desodorante tem uma ação desodorante, que é aquela ação de tirar o cheiro ou disfarçar o cheiro, e também possui uma ação antitranspirante, que evita a transpiração fisiológica, aquele produto, ele tem classificação como grau 2, certo? Produtos para barbear, com ou sem espuma, como líquidos, géis, né? Cremes, cremes sólidos ou aerossol, a gente vai ter loção pré-barba, grau 1, creme para barbear, grau 1, a gente vai ter barba bastão, né? Pré-barbear também, grau 1, gel para barbear, grau 1, espuma para barbear, loção para barbear, barra em bastão, né? Para poder barbear também, tudo isso, grau 1. Produtos após barbear também, todos eles classificados como grau 1, né? Como cremes pós-barba, loção pós-barba, gel pós-barba, né? Normalmente formulações com mentol, para poder gerar aquele efeito de refrescância, né? Batom, brilho labial, lápis labial, protetor labial, tudo isso, sem fotoprotetor, tá? Tudo isso como grau 1. Se tiver algum desses produtos labiais tiver ação fotoprotetora e indicação fotoprotetora, a classificação dele é como grau 2. Produto para a área dos olhos, a gente tem aqui, ó, exceto o globo ocular, obviamente, né? Sombra para as pálpebras, grau 1. Máscara para cílios, grau 1. Lápis, cajal, tudo isso de maquiagem como grau 1. Agora, creme para a área dos olhos, observem aqui que a gente vai ter a classificação como grau 2, tá? Normalmente, esses produtos de maquiagem para a área dos olhos, grau 1, com exceção do creme para a área dos olhos, né, para olheiras, que ele é grau 2, porque normalmente esses cremes eles possuem ácido na formulação, como o ácido tioglicólico, tá bom? Produtos antissolares, como protetor labial com fotoprotetor, como eu comentei anteriormente, tudo isso de grau 2. Produtos para bronzear, bronzeador, grau 1. Ativador de bronzeado, grau 1. Bronzeador simulatório, grau 2. Bronzeador modelador, grau 2 também. Produtos para tingimento de cabelos, né? Tintura temporária, tintura progressiva, tintura permanente, shampoo colorante, enxaguatório colorante, tudo isso classificado como grau 2. Produtos para clarear os cabelos, como descolorante, clareador de cabelos, água oxigenada de 10 a 40 volumes, tudo isso classificado como grau 2, incluindo as águas oxigenadas de 10 a 40 volumes, as cremosas, exceto os produtos oficinais. Se for água oxigenada descrita na farmacopeia brasileira, ela não é classificada como produto de grau 2, certo? A gente também tem os produtos para ondular cabelos, como, por exemplo, permanentes e outros, classificados também como grau 2. A gente tem as máscaras faciais, como as máscaras faciais líquidas, cremes e sólidas, como máscara coloidal, máscara argilosa, máscara plástica, né, com composição de polímeros, máscaras esfoliantes, como peeling mecânico, tudo isso grau 1. Agora, quando a gente falar de máscara esfoliante com peeling químico, grau 2, tá bom? Todo peeling químico, ele é grau 2. Se for um peeling químico que não seja com a concentração tão baixa assim, né? Que não seja tão baixa assim, eles serão grau 2, certo? Cremes de beleza, perfumados ou não, incluindo géis, né? Como creme para as pernas, grau 1, creme para o rosto, grau 1, creme para o rosto com fotoprotetor, grau 2, obviamente, creme para as rugas, grau 2, creme para a pele acneica, grau 2, creme para clareador de pele, né, como por exemplo com hidroquinona, claramente vai ser com grau 2, creme para as mãos, grau 1, creme para as mãos com fotoprotetor, grau 2, creme para o corpo, grau 1, creme para o corpo com fotoprotetor, grau 2, creme para celulites e estrias, grau 2, creme para os pés, grau 1, creme para limpeza facial, grau 1, creme esfoliante, né, com peeling mecânico, grau 1, se for um creme esfoliante com peeling químico, grau 2, certo? Máscara corporal, grau 1. Agora as loções de beleza, loção para o corpo, grau 1, loção para o corpo com fotoprotetor, claramente, grau 2, loção para celulites e estrias, grau 2, loção para rugas e loções para a pele acneica, grau 2 também, certo? Aqui agora, olha só, sabonetes, né, líquidos, gel, cremosos ou sólidos, sabonete facial e ou corporal, grau 1, sabonete abrasivo esfoliante, grau 1 também, tá?
porque esse abrasivo esfoliante aqui vai ser devido a propriedades físicas de algum agente da formulação, tá? Então, grau 1, se fosse em química, seria grau 2. Sabonete antisséptico, grau 2. Sabonete desodorante, grau 1, certo? Produtos para higiene dos cabelos e couro cabeludo, como líquidos, géis, cremes, pós ou sólidos, shampoo, grau 1, e shampoo condicionador, grau 1 também. E aqui eu tenho mais outras tabelas, né, falando aqui ó, sobre higiene bucal, produtos para higiene bucal, né, que a grande maioria é grau 2, produtos de maquiagem facial, grande maioria são produtos de grau 1, tônicos, né, para cuidado dos cabelos e couro cabeludo, tônico capilar, grau 2, loção capilar também grau 2, máscara capilar, grau 1, certo? Cremes depilatórios, olha só, como ceras, cremes e líquidos, né? Então, creme depilatório mecânico, epilatório, grau 1, certo? E já os cremes depilatórios químicos, com composição de ácido tionglicólico, grau 2, ok? Lenços umedecidos, grau 1, demaquilantes também, grau 1, demaquilante para a área dos olhos, em específico, grau 2, certo? Produtos para modelar, assentar os cabelos, como condicionador, fixador, laque, brilhante, óleo, mousse, entre outros, todos eles grau 1. Pós-corporais, como talco, grau 1, talco antisséptico, grau 2, polvilho desodorante, talco desodorante, polvilho antisséptico, quase todos esses aqui grau 1, apenas o com ação antisséptica, né, vai ser grau 2. E agora, já finalizando a nossa primeira aula, né, vamos falar sobre o desenvolvimento desses produtos cosméticos. Eu elenquei aqui uma série de passos que a gente precisa seguir para poder realizar esse desenvolvimento da forma mais assertiva possível. Inicialmente, a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado, né, sobre a aceitação desse produto cosmético, a determinação da finalidade do produto, então, para que aquele produto vai servir, uma pesquisa bibliográfica para poder saber se de fato aquela pesquisa, se aquele produto ele é inovador ou não, se já existe alguma formulação com aquela combinação de ativos, né? Com aquela combinação ou arranjo de ativos, a elencagem das matérias-primas que você vai utilizar, né? Definição da embalagem, né? A embalagem conta muito no processo de criação de um produto cosmético. Então, embalagens um pouco mais sofisticadas, né? Hoje no mercado a gente tem a distribuidora da Vepacum, que tem aquelas embalagens douradas, bumps. Então, a gente tem uma grande quantidade, né, de embalagem. Não adianta nada você fazer um produto lindo com uma embalagem simples, né, e querer vender a 200, 300 reais, porque o seu consumidor final ele não vai aceitar. A gente vai ter o desenvolvimento da fórmula, a gente tem os testes de aplicação, teste de estabilidade, teste microbiológico, teste dermatológico e o teste de eficácia daquele produto cosmético, tá? A gente tem vários tipos de testes, tanto de estabilidade microbiológica e dermatológicos, pré-estabelecidos, tá? Normativas aqui no Brasil. Testes de mercado, se aquele produto ele vai ser bem aceito ou não, registro no Ministério da Saúde, texto de rotulagem, texto de divulgação do produto para a agência de propaganda, caso esse produto seja lançado com alguma agência de propaganda vinculada, mas isso aqui não é obrigatório, tá? Mas o ideal é que todo produto, antes de entrar no mercado, ele tenha uma agência de propaganda para poder impulsionar, né, e alavancar as vendas daquele produto e até mesmo aumentar a aceitabilidade, né, na população. Transferência para a escala industrial, para a adequação dos processos de fabricação. Então, aqui em casos de indústria, né, as operações unitárias relacionadas à produção daquele produto. Uma coisa é você fazer 1 litro né, de uma solução, por exemplo, em um laboratório, e outra coisa é você fazer 100 mil litros, né, em uma indústria. Então, precisa ser analisado todo esse processo de operações unitárias aí. A gente tem o lote semi-piloto de estabilidade, né, para poder garantir de fato a estabilidade daqueles produtos. A estabilidade do lote semi-piloto. O challenge test. O que é o challenge test? O challenge test é um processo que ele também não é obrigatório,
né, no processo de desenvolvimento de produtos cosméticos, mas ele é muito eficiente. Por quê? Porque você vai causar, né, você vai desafiar aquele cliente, aquele consumidor, né, de que ele precisa do seu produto. Por exemplo, experimente esse produto e acabe com suas manchas. Então, é um pouco apelativo, mas aquele consumidor, ele vai se sentir intimado, desafiado a consumir o seu produto. Então, também precisa ser analisado essa possibilidade de fazer um challenge test nessa fase aí nessa fase final aí de colocar o seu produto cosmético no mercado, né? A gente também tem os ensaios físico-químicos que também estão pré-estabelecidos, né? Em compêndios e nas farmacopeias. Treinamento de cursos internos, então o treinamento para aquela equipe de fato que vai divulgar, que vai fazer visitação e, enfim, o lançamento daquele produto, certo? A gente se encontra agora na nossa próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos gerais em cosmetologia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, que o quanto antes a gente responde. E foi um prazer imenso estar com cada um de vocês hoje.